Olá pessoal, vocês estão aí mais para um vídeo de história perfeita. Primeira coisa, antes de começar esse vídeo, se inscreve aí e deixa o like e bora logo pro vídeo. A independência mais ou menos do Brasil. Eu esqueci de colocar o Brasil colonizado por Portugal, mas é que meu celular tá muito sem espaço. Então, mais ou menos, que aconteceu uma única revolta que vamos usar, a de Minas Gerais. Que essa daí teria que ser duas vezes mais forte, como posso dizer, meio que os atacando toda a província, depois atacando as cidades mais importantes das cidades, que era Recife, Salvador e Rio de Janeiro e São Paulo. Acabou a guerra, mais ou menos. O que aconteceria é o seguinte: sem ter isso tudo, o Brasil seria independente num ano em 1889 ou em 1891. Só que já existia um país independente, que tu sabem que Estados Unidos possivelmente apoiaria esse novo país para ferrar. Os espanhóis dificilmente apoiariam. E eu acho que o país que mais apoiaria, sem considerar os Estados Unidos, seria a França, porque o Reino Unido não queria, pelo menos com a mágoa, mas eles apoiariam os portugueses. Só que daí com a França meio que ferrando os ingleses, daí a guerra acabaria do lado do Brasil. Então, outra coisa que vamos ir logo. A independência da América Hispânica. Primeira coisa que ia acontecer na América Hispânica, mesmo que tu me fale de cópia, é o seguinte: o Brasil anexaria o Alto Peru, sim. Eu acho meio que realista o Brasil não comprar o Alto Peru, porque é o seguinte: na época os Estados Unidos já comprou a Louisiana e meio que se deu bem. Então o Brasil ia comprar o Alto Peru e também daria até melhor que os Estados Unidos nessa situação. E outra coisa que aconteceria é o seguinte: a guerra com a Colômbia. Que, mas nessa realidade, o Brasil mesmo assim ia amassar a Colômbia. Só que em vez de simplesmente só não pedir nada de recompensa, esse Brasil seria reconhecido também por outra coisa que nem os Estados Unidos faz: ferrar país, mais ou menos pegar território que é importante para outro país para ferrar. Então pegaria esses territórios na Amazônia, mais ou menos porque poderia ter algo importante ali. E também porque não dava pra pegar mais território. Sim. Mas bora logo pro que mudaria. Primeira coisa que eu acho que aconteceria mais ou menos antes de outra guerra que todos vão entender. É o seguinte: o Brasil teria tipo uma guerra civil que nem os Estados Unidos. Ou sim, vamos falar. Só que eu não consigo dar nome de presidente, então vamos chamar o presidente de... Ah, eu preciso avisar uma coisa antes que eu esqueci de avisar. Em 1822, que nem no ano da independência do Brasil, como tava dando independência de todos os países na América do Sul, o Brasil fez o seguinte: mudou sua bandeira. Então, simplesmente seria uma outra que eu não vou poder mostrar porque não tem esboço. Mas seria agora aquela atual do vídeo. Mais ou menos. E também o Brasil teve os estados mais escravistas, que seriam, sabe o que? São Paulo, Minas, mais ou menos. Na verdade não seria tanto, mas seria Minas. Acho que a Bahia não, mais ou menos. Acho que Recife, não, Recife não. Mais ou menos Saibinada, a região da Saibinada, que era Maranhão, Piauí, mais ou menos. E também Ceará, também Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Amapá, na verdade Amazônia não, Amazonas. E também ali a região mais ou menos do Mato Grosso. Não, do Mato Grosso não, mas São Paulo também. O que nessa guerra civil, mais ou menos, que todos adivinham que vai acontecer. Meio que todos os outros 4 países declararam guerra porque o Brasil já estava fraco. Eles queriam declarar guerra porque o Brasil... porque acharam injusto, mais ou menos, um país brigar. Daí aconteceria tipo a guerra, mais ou menos, com... O Brasil rapidamente tentaria lidar, só que os argentinos atacariam no sul, mais ou menos. Só que os brasileiros conseguem defender a região. E também outras coisas que aconteceria mais ou menos agora, simplesmente como também teria uma outra lei que teve nos Estados Unidos, que seria a política Monroe. Que seria uma política que, se alguém mexesse com os Estados Unidos, ou quisesse mexer com a América, mas em especial com a América, tem que se lidar com os Estados Unidos e o Brasil. Então, mais ou menos, e como essa política também entraria contra os países latinos, meio que daí os Estados Unidos entraria. Então, facilitando a guerra para o Brasil, que conseguiria repelir os ataques da Argentina,
E outra coisa que também eu acho mais possível, a lei depois de repelir, outra coisa. Continuando mais ou menos o Brasil, mais ou menos agora com reforços estadunidenses, conseguiria repelir e atacar. Um ferrado essa guerra seria tipo, mais ou menos também seria o Peru, mais ou menos, que perdeu metade do seu território para o Brasil, mais ou menos, para poder também ter mais acesso ao Pacífico. E também teria tipo territórios argentinos aqui no norte que serão perdidos. E também aqui mais ou menos o que aconteceria nessa região aí fazer uma baixa fronteira com o Peru. Não, com o Peru não, mas sim com o Chile. E também uma coisa que o vídeo Mapas falou no vídeo dele que eu achei meio realista. O Brasil só anexasse Platina. O Brasil seria também reconhecido também pela fama de ferrar países que os Estados Unidos faz, como o México, exemplo. Então, meio que eu acho mais possível eles só pegarem a região do Entre Rios junto com a região das Platinas e dos Sete Povos da Missão. Então, mais ou menos uma coisa que eu acho que aconteceria é simplesmente que é o Brasil. Que eu acho bem possível é o seguinte: o Brasil forçar uma aliança mais ou menos com todos os países que eles declararam guerra, mais os Estados Unidos. Só que eu acho que um país que também entraria nessa aliança obrigatoriamente seria a Colômbia, já que já teve guerra no passado, então mais ou menos. E também outra coisa que eu esqueci de fazer aqui, então me perdoe. Tá, mais ou menos meio que o seguinte. Uma coisa que mudaria bastante na Primeira Guerra Mundial. Como é que eu vou. Que na Primeira Guerra Mundial eu falei que ia mudar bastante coisa. O seguinte, não ter somente a entrada, mais ou menos. Aqui tá tudo zoado que é o mapa da Segunda Guerra, mais ou menos. Só que é o seguinte, entraria tanto a Bélgica e também entraria os Países Baixos. Simplesmente porque teve tropas alemãs suspeitas passando. Então ali eles declararam guerra. Então, mas aconteceria a Primeira Guerra Mundial normalmente. Só que uma coisa que também aconteceria quando tivesse algum ataque contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos declarasse guerra, o Brasil possivelmente declararia guerra com o seguinte argumento: declarou guerra com os Estados Unidos, também declarou guerra ao Brasil. Porque seriam países extremamente aliados. Então, tipo, tanto no Brasil que seria aprendido inglês, e tanto nos Estados Unidos que seria aprendido português, mais ou menos, nas escolas. E também, com isso, mais ou menos, todos os seus aliados, na verdade, fantoches do Brasil, não são aliados, são fantoches. A Colômbia teria mais um alto grau de autonomia, porque já teria se estabilizado até lá. Mas vocês entenderam? Autonomias, então. Mais ou menos, com o Brasil, mais ou menos, fazendo o seguinte, ajudando bastante no ponto que a Alemanha acaba se ferrando com uns 2 meses de antecedência, com o Brasil tendo um exército mais preparado. E também sem ter a República Velha, mas o Brasil não teria tantas relações boas com a Alemanha, sem como a monarquia tinha. Então seria mais com o Reino Unido e com os Estados Unidos, que depois disso, meio que o Brasil faria uma coisa antes de acabar a guerra: fazer troca de marketing. Que meio que eles fazem o seguinte: os 3 países que entraram na guerra, que eram Estados Unidos, na realidade, Reino Unido, Holanda e França, porque o Brasil ia comprar as Guianas e o Suriname. E porque mesmo os 3 países estavam ferrados à guerra, então eles estariam procurando qualquer oportunidade de ter ganho algum dinheiro para poder se recuperar. Então os 3 países comprariam, pegariam o dinheiro, mas de um preço mais baixo, somente para poder se recuperarem da guerra. Então o Brasil comprou as Guianas por um preço bem abaixo que elas valem em si. Então o Brasil chegaria a seu ápice de extensão territorial. E na Segunda Guerra Mundial, como eu não quero explicar ela inteira, mas acontecerá a mesma coisa, só que o seguinte: em vez de simplesmente o Brasil entrar em 44, o Brasil entraria em 41, porque os Estados Unidos foi declarar guerra nessa época. Então o Brasil pegaria uma pequena zona na Áustria, mais ou menos, após a guerra, mais ou menos, porque não estariam em ditadura militar, estariam numa ditadura de Getúlio Vargas, estariam possivelmente numa democracia mais ou menos republicana, mais ou menos. Com isso, o Brasil poderia se tornar cada vez mais uma potência. Só que vamos explicar isso
depois no Brasil. Primeira coisa que eu acho que aconteceria, o Brasil mudaria também, que nem o da Bolívia, que mudaria a Guerra Fria, fazendo a União Soviética cair bem mais cedo, caindo porque é o seguinte, não teria dinheiro para manter tanto recurso, sem recursos, já que a Bolívia teve movimentos socialistas, o Brasil também já teve. Só que com isso, mas antes tirando tudo isso daí, uma coisa que aconteceria possivelmente atualmente, como todo mundo quer saber. Sim, o Brasil junto com os Estados Unidos atacariam a Venezuela e vassalariam para poder ter todo o recurso do petróleo. Sim, porque nessa realidade a Rússia seria um país bem instável. E também eu acho mais possível. E a China também não seria tanto ameaça, porque a China fez decisões erradas. Então, mais ou menos, o seguinte, o Brasil teria um IDH de mais ou menos como os países escandinavos têm, mais ou menos, um IDH extremamente alto. E também outras coisas, seguinte, como eu falei que a língua inglesa seria praticada com mais força, no Brasil já é ensinado a língua inglesa, só que seria com uma dobro, mas com mais facilidade. Com muitos brasileiros falando inglês, tanto português, tanto inglês. E é a mesma coisa nos Estados Unidos, que seria até mais forte. Então, mais ou menos, os dois países seriam, tipo, meio que a China, mais ou menos, tentaria brigar, e a Rússia, mais ou menos, não teriam como brigar. O Brasil, mais ou menos, teriam duas línguas francas no mundo. Que seria o espanhol, não. Seria inglês e português brasileiro. E o Brasil, junto com os Estados Unidos, seriam dois países que praticamente mandariam, sendo as duas novas países da nova ordem mundial. E aí, gostaram desse vídeo, mais ou menos? Eu sei que esse vídeo ficou mais longo, mas eu queria explicar melhor detalhes, então me desculpem se vocês não conseguiram assistir porque ficou mais longo, então, e eu peço uma coisa, se inscreve e deixa seu like, e tchau!